Fala, telheiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge, eu já tenho alguns cursos aqui gravados no Trilhante e o curso que vocês vão ver comigo agora é sobre o tema das medidas de segurança. Só que antes de chegar no tema mesmo das medidas de segurança, é sempre importante a gente fazer uma revisão para verificar em que parte do direito penal que a gente está conversando. Ó, só para vocês terem um exemplo. Medida de segurança, o conceito é uma sanção aplicável aos inimputáveis e semi-imputáveis por desenvolvimento mental incompleto ou retardado nas condições do artigo 26 do Código Penal. Deu uma complicada? Peraí que a gente vai retomar alguns tópicos, tudo bem? Essa parte de inimputável e semi-imputável por desenvolvimento mental incompleto, ele é um tema afeito à teoria do crime e a medida de segurança é um tema correlato à teoria da pena. Então eu vou passar todo um arcabouço teórico para vocês verificarem onde a gente se situa, perfeito? Galera, é o seguinte, para que alguém receba uma medida de segurança, essa pessoa deve estar respondendo um processo criminal por ter feito um fato típico, tudo bem? E na corrente majoritária da doutrina e da jurisprudência, um crime, ele é um fato típico, ilícito e culpável. Então, eu vou fazer uma retomada da teoria do crime, tudo bem? Tem um curso aqui próprio do Trilhante sobre esses temas, só que eu vou só passar para a gente poder compreender melhor onde eu quero chegar com as aulas, perfeito? Galera, tipicidade. O que é tipicidade? Que é o primeiro conceito da teoria do crime. Nada mais é do que a conduta humana ou das pessoas jurídicas. Para as pessoas jurídicas, é restrito aos crimes ambientais, tá? Para as pessoas normais, pessoas físicas, é qualquer tipo de conduta. Para as pessoas jurídicas, exclusivamente crimes ambientais. É a conduta humana, então, ou das pessoas jurídicas, dolosa ou culposa, que se enquadra com perfeição à descrição de um artigo incriminador. Existem dois tipos de tipicidade. É a tipicidade formal, que é quando a conduta se adequa exatamente àquilo que está escrito na norma. Então, furtar um objeto, subtrair coisa alheia móvel. A pessoa furta um alfinete de alguém, que é um bem de valor irrisório, pela tipicidade formal ao crime de furto. Só que tem um aspecto material da tipicidade, que ocorre quando só existe crime se a conduta do agente ela viola drasticamente, de maneira relevante, o bem jurídico tutelado pela norma. Então, nesse exemplo do alfinete, não haverá crime porque é um bem de valor irrisório. Não houve tipicidade material, apesar de estar presente o aspecto formal da tipicidade. Perfeito? E quais são algumas excludentes de tipicidade? Galera, é uma bagunça, porque algumas excludentes de tipicidade estão na parte geral do Código Penal, outras excludentes estão na parte especial e na legislação extravagante, e algumas excludentes, elas são criações da doutrina e da jurisprudência, e nem positivadas em lei elas estão, tudo bem? Eu vou passar algumas das principais. A primeira delas é o princípio da insignificância, que é esse exemplo do furto do alfinete que eu acabei de falar. Quando a conduta humana ela não atinge de maneira relevante o bem jurídico tutelado pela norma, não há que se falar em crime por falta da tipicidade material. Então é o furto de objetos de valor irrisório. Então a pessoa furta um par de meia, um furto de bala de uma doceria. Agora não vai furtar um doce muito caro, hein? Nem um licor do supermercado. Tem que ser bens de valores irrisórios, tudo bem? Outro exemplo é a violência física irresistível. Funciona assim, sabe aquelas cenas de filme em que alguém pega a mão de outra pessoa e esfaqueia um terceiro? Ou pega a mão de uma pessoa na arma e faz com que essa pessoa atire? Se fizer um exame de pólvora, vai dar que aquela pessoa que foi coagida atirou. Só que, na verdade, ela nada mais era do que um instrumento para que alguém praticasse um crime, certo? Então, na violência física irresistível, não há que se falar em tipicidade. Um outro exemplo é a adequação social.
Quando a determinada conduta ela é aceita pela sociedade, não há que se falar em tipicidade. Como exemplo, vai furar a orelhinha de um nenê para colocar brinco. Em tese, assim, absurdamente pensando, seria uma lesão corporal. Mas é socialmente aceito que haja um brinco no nenê. Tudo bem? Outro exemplo é a tatuagem. A tatuagem nada mais é do que uma ferida que cicatriza e fica com o desenho. Poderia ser lesão corporal, mas tem o princípio da adequação social. Tudo bem? Um outro exemplo de excludente de tipicidade seria a coação exercida para impedir o suicídio, que está no artigo 146, parágrafo 3º do Código Penal, que o artigo 146 ele trata do crime de constrangimento legal. Só que quando você evita que alguém se suicide, para evitar que alguém se suicide, a pessoa pode exercer qualquer tipo de conduta desde que com razoabilidade. Vamos supor, você pode amarrar a pessoa que está passando por um surto psicótico e deseja se matar. E não vai ser constrangimento legal, porque você está evitando o suicídio. Tudo bem? Galera, o segundo aspecto da teoria do crime é a ilicitude, que nada mais é do que a contrariedade entre o fato típico e a lei penal. Tudo bem? E a gente tem na doutrina e na jurisprudência o uso do termo tipicidade indiciária. O que isso significa? Se o fato é típico, igual eu acabei de falar anteriormente, a tipicidade ela já indica a ilicitude. Então, em regra, um fato típico ele também é ilícito, a não ser que o agente se beneficie de alguma excludente. Tudo bem? Isso que significa tipicidade indiciária. Quais são as excludentes de tipicidade? Elas podem ser genéricas ou específicas. As excludentes de ilicitude, desculpa, elas podem ser genéricas ou específicas. As excludentes de ilicitude genéricas estão no artigo 23 do Código Penal, que nada mais são do que legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Na legítima defesa, você viola o direito de alguém que está te atacando para você defender a si próprio ou a terceiro. Tudo bem? Um exemplo de filme. Um indivíduo vem me matar, eu mato ele primeiro. Um indivíduo vem matar a minha namorada e eu mato ele primeiro. Legítima defesa. Estado de necessidade é quando você viola o direito de uma terceira pessoa numa situação de perigo que não foi causada por essa terceira pessoa. Tudo bem? Então, como exemplo clássico, o navio está afundando, tem uma boia só, eu agrido alguém e fico com a boia para mim. Tudo bem? Estado de necessidade. Estrito cumprimento do dever legal. A polícia prende um bandido. A polícia não tá cometendo constrangimento legal e nem sequestro, porque ela tem o dever legal, ou ela tem o cumprimento do dever legal de prender um meliante. Perfeito? E por último, a gente tem o exercício regular de direito, que é quando a pessoa acaba agindo de acordo com o ordenamento jurídico e o ordenamento jurídico tutela aquela conduta. Como exemplo, se alguém começa a construir num terreno que é seu, você tem o direito de demolir essa construção. E você não se enquadra no crime de dano porque você age em exercício regular de direito. Tudo bem? E aí, como exemplo, existem inúmeras causas excludentes de ilicitude previstas na parte especial do Código Penal ou na legislação extravagante. Um exemplo é o artigo 128 do Código Penal, que diz que não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, do seu representante legal. Perfeito? Agora, a última parte da teoria do crime é a culpabilidade. E qual é o conceito de culpabilidade? Nada mais é do que o juízo de censura imposto pela lei com o objetivo de analisar se o agente pode ou não suportar a pena pelo fato típico e ilícito praticado. Tudo bem? E quais são os elementos da culpabilidade? Eles são 3. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Vamos começar com a potencial consciência da ilicitude. O que é a potencial consciência da ilicitude? Nada mais é do que a possibilidade de o agente, no caso concreto,
entender o caráter ilícito do fato praticado. Então, naquele momento em que ele age, ele entende que aquilo é um fato criminoso e ele consegue atuar da forma de concretizar esse ato criminoso, tudo bem? E qual que é excludente? É o erro de proibição inevitável. Aquele velho exemplo num fazendeiro analfabeto, já idoso, que não tem contato com a internet, ele ouve o rádio muito de vez em quando, e ele resolve cortar uma árvore ali para ele fazer um roçado na terra dele. E aí ele recebe um processo crime por conta de ele ter suprimido reserva legal sem autorização. Ele enquadra em erro de proibição inevitável. Ele jamais saberia que ele não poderia cortar determinada árvore, porque na vida inteira dele ele cortou árvores e não achou que naquela altura da vida haveria um problema. Tudo bem? Aí, galera, o outro elemento da culpabilidade é a inexigibilidade de conduta diversa, cujo conceito é que, na situação concreta, o ordenamento jurídico não poderia esperar que o agente se comportasse de maneira diversa da que agiu. Perfeito? E quais são as excludentes? É a coação moral irresistível. Imagina que um bandido te entrega uma arma, ele sequestra seu filho, sua namorada, seu namorado, sua mãe, te entrega uma arma e fala: eu só solto o seu familiar se você matar um terceiro. E se você avisar a polícia, eu mato o seu familiar. Não dá para exigir que a pessoa descumpra essa obrigação que o bandido impôs. Por quê? Porque ela está no momento de coação moral irresistível, tudo bem? Aí um outro exemplo é a obediência hierárquica de ordem não manifestamente ilegal. Então, imagina que você tem na polícia um subordinado e um superior hierárquico. O superior hierárquico avisa para o subordinado: olha, ingressa naquela casa e prende aquele sujeito. Como é uma ordem que, em regra, a polícia pode fazer, o subordinado, eu imagino que ele não vai pedir para o superior: cadê o mandado judicial? Cadê a autorização judicial? Não, ele acredita no chefe dele, no superior hierárquico, e ele acaba ingressando na casa. Só que não existia mandado daquela situação. Então, o superior hierárquico vai responder por tudo de errado que acontecer a partir daí, e o subordinado ele vai poder alegar obediência hierárquica de ordem não manifestamente ilegal, tudo bem? Agora, se o superior hierárquico manda: olha, mata aquele carinha porque ele enche nosso saco, não se enquadra em inexigibilidade de conduta diversa, porque a ordem é manifestamente ilegal, tudo bem? E por fim, galera, o último elemento da culpabilidade é a imputabilidade, que nada mais é do que a capacidade de entender o caráter típico e ilícito da conduta e agir para a consumação do crime. E quais são as excludentes? É a menoridade, alguns casos de doença mental, que a gente vai ver na próxima aula, e a embriaguez completa causada por caso fortuito ou força maior. Tudo bem, trilheiros? Encerramos nossa primeira aula. Muito obrigado até aqui, bons estudos e um abraço. Tchau, tchau!